Bom, vamos falar de polígonos semelhantes. Polígonos semelhantes não são polígonos congruentes, certo? Polígonos congruentes são aqueles que são iguais, idênticos. Os polígonos semelhantes, eles são parecidos e precisam ter duas condições para que eles sejam semelhantes. As duas condições são as seguintes. Primeiro, os ângulos correspondentes são congruentes. Então, como assim? O que são ângulos correspondentes? Se esse é 105, esse tem que ser 105. Se esse é 106, esse tem que ser 106. Esse é 135, esse é 135. Esse é 86, esse é 86. Esse é 108, esse é 108. Então, esses ângulos correspondentes, eles têm que ser iguais. Beleza, temos uma condição. A próxima condição, que elas têm que ser duas condições para que os polígonos sejam semelhantes, é que os lados correspondentes sejam proporcionais. Como assim? Bom, o que são lados proporcionais? Vamos pensar no lado AB, que é correspondente ao A', B'. Esse lado é 2 e ele virou 4. Então, o que aconteceu? Dobrou-se. Então, quer dizer que todos os outros lados devem ser dobrados. Assim, nós temos proporcionalidades. Por exemplo, se aqui é 4, aqui tem obrigatoriamente que ser 8. Se aqui é 3, aqui tem que ser 6. Se aqui é 2, aqui tem que ser 4. Se aqui for 4,5, aqui tem que ser 9. Então, existe uma razão de proporcionalidade. Ou, por exemplo, 2 está para 4, assim como 4 está para 8, assim como 3 está para 6, assim como 2 está para 4 e assim como 4,5 está para 9. Então, a gente pode dizer que a razão de proporcionalidade é de 1 para 2, ou seja, a figura 1 para 2 foi dobrada, certo? Ou a figura 2 para 1 foi reduzida à metade, né? Depende de você quiser falar de ampliação ou redução. Bom, vamos pensar agora num exemplo. Eu tenho esse exemplo aqui, que as duas figuras não estão na mesma posição, certo? Mas o enunciado já diz que elas são semelhantes. Bom, se elas são semelhantes, eu já tenho que ter na minha cabeça que os lados são proporcionais e os ângulos são iguais. Percebo que está faltando ângulos nas figuras, e é exatamente o que propõe o primeiro exercício. Bom, se eu sei que o ângulo oposto ao 60 é o 105, então nessa figura o ângulo oposto ao 60 tem que ser o 105. Beleza. Então, eu já sei que eu tenho 75 entre o ângulo 105 e o 60. Então, entre o ângulo 60 e o 105, por parte de cima, né, não, da base menor, né, que está na base menor, aliás, que está na base maior, né, gente, 75 na base maior, então aqui é 75, certo? Beleza. Bom, como é que eu faço para achar o outro ângulo que está faltando, porque eu não tenho informação em nenhum dos dois? Mas eu já sei que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Então, basta somar os ângulos que eu tenho aqui e subtrair de 360 para achar o valor que eu desejo. Então, vai ser 240, 360 menos 240, 120. Então, quer dizer que esses ângulos que estão faltando aqui são 120. Bom, assim eu resolvo o primeiro exercício. A primeira letra do exercício. A segunda letra, ele quer saber quanto mede o lado DG. Então, eu vou chamar de X, porque eu não sei. E vou completar aqui de novo os ângulos, né? Porque eu deixei na outra página. Então, aqui é 105 e aqui é 120. Aqui é 75 e aqui é 120, certo? Bom, então vamos analisar. Eu tenho que pegar os lados correspondentes certinho. Se eu fizer essa troca, dá tudo errado. Então, vamos pensar. Eu gosto de pensar dessa maneira. Entre o ângulo 75 e o 105 é 10. Entre o ângulo 75 e 105 é 10. Então, entre o ângulo 75 e 105, o correspondente é o 21. Concorda? Então, eu posso dizer que 10 está para 21. Beleza? Agora, entre o ângulo 120 e o 105 é o 14. Entre o ângulo 120 e o 105 é o 14. Então, entre o ângulo 120 e 105 é o x.
então 14 está para x. Então, vamos analisar. Percebam que eu comecei do menor. Então, eu comecei do menor, então aqui também nessa outra razão, temos que começar do menor. E percebam que eu coloquei o valor correto. Se eu fizer uma troca, por exemplo, 10 está para 21, assim como o x está para 14, eu não estou fazendo lados correspondentes. Então, meu cálculo vai estar incorreto. Então, sempre pensa os valores que estão entre os ângulos tal e tal, tal e tal, essas coisas, tá? Bom, então aqui eu tenho uma regra de 3, né? Simples, basta multiplicar cruzado, né? Então, vai ficar 10x, que é igual 14 vezes 21. 14 vezes 21, 294. Então, x é igual a 294 sobre 10, x é igual a 29,4 centímetros. Bom, é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço, fiquem com Deus.